goleiros, mais uma rodada do Cartola e cá estou novamente. Bom, gente, mais uma rodada, tô aqui de novo. Espero que vocês tenham ido bem na rodada passada. Eu consegui mais ou menos bem, fui na média aí da maioria dos cartoleiros. Quer dizer, fui um pouco acima da média da maioria dos cartoleiros. E eu espero que vocês tenham conseguido tirar boas dicas do vídeo passado e terem ido bem também, tá bom? Para essa rodada, já começando a falar de 15ª rodada, os confrontos que eu separei, eu acho uma boa visão do SG são Palmeiras e Fortaleza e Grêmio e Chapecoense. Realmente não é uma rodada em que eu confio muito no SG, bem como a rodada passada, que eu também não tava muito confiante. Porém, esses dois times são os que eu acho que tem maior possibilidade de garantir aí o bônus, tá bom? Visão do gols, os melhores jogos, na minha opinião, são Flamengo Internacional, Grêmio e Chapecoense, Palmeiras e Fortaleza e Juventude e Atlético Mineiro. Pra mim, todo mundo sabe quais são os favoritos entre esses confrontos, né? Mas pra mim, esses são os melhores jogos visando gols. Bora falar de cada jogador agora? Começando com as dicas já nos goleiros, né? O primeiro goleiro que eu separei foi o Everton, do Palmeiras. Acredito que ele seja uma ótima opção. O Fortaleza, que é o adversário do Palmeiras na rodada, já cedeu 54 defesas aos goleiros adversários, além de uma média de quase 4 pontos por rodada. Acredito num possível SG do Everton, né? Já que o time paulista não tomou gol nos últimos 3 jogos pelo Brasileirão. Então acredito sim que ele possa ser exigido, além de garantir um possível SG. Outro goleiro que eu escolhi é o Daniel, do Internacional. Ele tem média de quase 6 pontos jogando em casa, fora de casa, perdão. E é uma opção visando mais defesas mesmo. Obviamente eu não confio em muito SG, mas do Internacional muito menos, né? Mas é um goleiro que já soma 44 defesas até aqui. E mesmo num confronto difícil, eu acredito que será sim muito exigido. Não vai sair com SG. Porém, se a gente levar em consideração que o Volpi, tomando 5 gols, se não me engano fez 4 pontos, acredito que o Daniel também vai ser bem exigido pelo ataque do Flamengo e que vai sair ali com alguns pontinhos favoráveis pra ele, tá bom? Outro goleiro que eu escolhi foi o Gabriel Chapecó, do Grêmio. Eu acredito que ele seja uma boa opção também. Tem média de 8,75 pontos jogando em casa. Tem a possibilidade, né, de garantir o SG. Enfrenta a Chapecoense, que tem a pior defesa do campeonato. E não bastando isso, cede quase 5 pontos aos goleiros adversários em média. Então acredito que ele seja uma boa também. Walter Cuiabá, pra mim, é outra opção. Acredito que ele vai ser bastante exigido num jogo em que o Bahia precisa fazer gols, né? O Bahia já vem há 4 jogos sem marcar. Tá tendo uma dificuldade muito grande ofensiva. Porém, o Walter nada tem a ver com isso, é um bom goleiro, todo mundo sabe da capacidade dele em fazer boas defesas, então acredito sim que ele seja uma ótima pra rodada. E o último nome que eu escolhi aqui é o Marcos Felipe, do Fluminense. É uma opção visando defesas, eu gosto de escalar goleiros que enfrentam o América Mineiro, porque o América já cedeu 55 defesas aos goleiros adversários, e dessas 55, 28 foram na casa do América, então mesmo sendo um jogo fora de casa pro Marcos Felipe, acredito que ele seja uma boa opção visando defesas, que ele vai ser bem exigido. Goleiro fechado, bora pros laterais. Primeiro lateral que eu escolhi foi o Felipe Luiz, do Flamengo. Ele costuma aparecer bem em jogos grandes, né? A prova disso é que ele fez 4,5 pontos contra o São Paulo sem SG. Então acredito que ele seja uma boa aí visando desarmes. Mariano, do Atlético Mineiro, pra mim também é uma ótima opção. É uma opção visando mais SG, né? Atlético Mineiro parece ter reencontrado o caminho defensivo, o bom caminho defensivo. E a prova disso é que é o time que tem menos gols no campeonato, só sofreu 10 gols até aqui. Então acredito sim no possível SG do Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa. Bom, Marcos Rocha é minha próxima opção. Marcos Rocha, obviamente, do Palmeiras. Ele vem se destacando positivamente nos desarmes, né? Em 10 jogos até agora tem 33 desarmes, uma média de mais de 3 desarmes por partida. Então eu acredito que ele seja uma boa aí visando nossos queridos desarmes e ainda por cima pode sair com possível SG. Felipe Jonathan é minha próxima opção. Bom, se ano passado ele se destacava fora de casa, esse ano ele tem ido melhor, tem mandado melhor dentro de casa. Apesar de ter um clássico pra enfrentar, né? Ele vai enfrentar o Corinthians, mas acredito sim que seja uma boa opção, levando em consideração a sua ofensividade e levando em consideração também que o Corinthians já sofreu 3 gols com assistências de laterais, então acredito que seja uma boa. Fecha a posição com o Wanderson, do Grêmio, que também acho uma ótima opção. O time da Chapecoense cede muitos pontos aos laterais adversários, já cedeu em média 6,22 pontos, então acredito sim que ele seja uma boa opção. E vale destacar que a Chapecoense já tomou 4 gols com assistências de laterais no campeonato até aqui. Na defesa, o primeiro jogador que eu vou citar é, logicamente, Pedro Jeromel, visando um possível SG. O Kahneman também é uma ótima opção se jogar, por enquanto, na quarta-feira, agora é quarta-feira, 19h33. Por enquanto, ele aparece como dúvida, mas se ele jogar, com certeza ele é uma boa opção também.
Ambos, na real, são ótimas opções. Se o Kahneman jogava, o Grêmio vai ter, enfim, a sua dupla titular, né? E tá precisando, porque o Grêmio é um time que precisa urgentemente vencer pra sair ali da zona da degola. Mas acredito sim que isso é possível frente à Chapecoense, que é a lanterna do campeonato e não conseguiu vencer até o momento. O outro jogador que eu vou escolher é o Gustavo Henrique, do Flamengo. O Gustavo Henrique tem feito jogos mais seguros, ele tem aparecido mais seguro. Além disso, tem aparecido muito bem ofensivamente também. Nos últimos 2 jogos, ele fez gol nos 2, né? Foi contra o São Paulo e também contra o Corinthians, além de ter finalizado uma bola na trave. Então ele tem aparecido muito bem ofensivamente. Os desarmes não são forte, né, do Gustavo Henrique, mas acredito que ele seja uma boa pra rodada sim. E vou fechar a posição com a duplinha ali, Júnior Alonso e Nathan Silva, do Atlético Mineiro. Acredito que ambos são boas opções. Como eu falei anteriormente, o Atlético Mineiro achou novamente o caminho da boa defesa. É o time com a melhor defesa do campeonato até aqui, só sofreu 10 gols. E mesmo jogando fora de casa, eu acredito sim no possível SG frente ao Juventude. Por falar de meias agora, eu não me limitei a 5 meias, porque acredito que essa rodada a gente tem muita opção. Então já peço desculpas ao meu querido Lucas, editor, desde já, porque eu escolhi mais de 5 meias. Banalizei um pouco o nome do quadro e ultrapassei e escolhi mais de 5 meias, porque a gente tá com muita opção pra essa rodada. Primeiro nome que eu escolhi, obviamente, é Arrascaeta. Dispensa maiores comentários. Dos 6 jogos em que ele disputou, ele teve participação direta em gols em 4 dos 6 jogos. É surreal a média dele. Tem quase 8 pontos atuando em casa como média. Então acredito sim que ele seja sempre uma boa opção, independente do adversário. Outro jogador que eu vou citar é o Terans, do Atlético Mineiro. Tá voando o garoto. Possui uma média de quase 9 pontos jogando em casa. O São Paulo não dá muita sorte contra o Atlético Paranaense jogando lá. Então acredito sim que o Terans seja uma ótima opção. Já tem 4 gols e 4 assistências em 12 jogos, vem sendo o principal homem ofensivo ali do Atlético Paranaense. Então acho que ele pode ser uma boa, pode pintar como boa opção. Ederson, do Fortaleza, dispensa maiores comentários. Além de ser um jogador muito forte defensivamente, também é muito forte ofensivamente. Já tem 4 assistências e 1 gol até o momento, além de 47 desarmes. Ele tem média de quase 9 pontos atuando em casa e fora de casa de quase 6 pontos. Ainda assim é uma média muito alta. Vai enfrentar um Palmeiras, então com certeza vai ter que dar uma ajuda ali defensiva. Acho sim que ele é uma boa, um jogador muito regular e pode aparecer bem. Alisson, do Grêmio, pra mim também é uma boa, mas o que eu acho que vai se destacar essa rodada é o Jean-Pierre, do Grêmio. Levando em consideração o jogo de meio de semana, ele foi o responsável de cobrar o pênalti ali contra o Vitória, e esse confronto é um confronto que tende a ter pênaltis. Grêmio e Chapecoense, pelo estudo da arbitragem, né, é um jogo que tende a ter pênaltis, então acredito sim que o Jean-Pierre vai bater, né, porque o Diego Souza não está disponível. E além do Jean-Pierre bater, vai fazer gol, vai imitar. Uma previsão que eu tô tendo aqui, que eu acho que vai acontecer, realmente é esse pênalti aí entre Grêmio e Chapecoense. Vamos ver se o nosso estudo bate, mas eu espero que sim. Mas ainda assim, o Alisson é sim uma ótima opção, além de que os dois enfrentam ali, né, a pior defesa do campeonato, que é a da Chapecoense, com 25 gols tomados até aqui. Nátio Fernandes, do Atlético Mineiro, é outro jogador que dispensa os comentários, né? Tem sido muito efetivo, já tem 3 gols em 7 jogos. O Atlético Mineiro vem em busca da liderança, vem em busca do campeonato. Então acho que é um jogo em que ele não pode tropeçar contra um time teoricamente mais fácil, mesmo fora de casa. Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, ambos na minha opinião são boas opções, mas por enquanto eu estou preferindo o Rafael Veiga um tanto quanto pela mudança de posição do Gustavo Scarpa. Mas de toda forma, acho que ambos são ótimos. O Rafael Veiga tem tido mais oportunidade de chegar à frente, né, graças a essa mudança aí do Gustavo Scarpa, mas ambos possuem média de quase 7 pontos atuando em casa, então acredito que são boas opções sim. E vou fechar com o Lima, do Ceará. Juro que é o último nome, Lucas, não me mata. Ele vem muito regular, assim como o Ederson, ele aparece bem tanto ofensivamente quanto defensivamente. Já tem 4 assistências, 2 gols e como defensivamente tem uma média de 2 desarmes por partida, então é aquele jogador regular que a gente não pode deixar de fora. Pelo menos um jogadorzinho regular a gente tem que ter no elenco. No ataque, Gabriel e Bruno Henrique são as opções. O que eu andei estudando aqui, a dupla do Flamengo obviamente vem muito bem. Bruno Henrique nos últimos 2 jogos em que disputou, balançou a rede 4 vezes, 3 vezes contra o São Paulo, 1 vez contra o Corinthians. Ele possui 7 gols no total, vem brigando pela artilharia do campeonato. E o Gabriel, por sua vez, nos últimos 2 jogos passou um pouco apagado, só deu uma assistência, mas ainda assim, ele é o cobrador oficial de pênaltis do Flamengo, então acredito sim que ele seja uma boa opção. Não é aquele jogador que a gente apaga e esquece, não. Bruno Henrique vem no momento melhor, sim, mas ambos são ótimos e ambos têm a possibilidade de marcar gol. Marinho dos Santos tem tomado muito amarelo, mas ainda assim ele consegue fazer uma pontuação que supre esse amarelinho que ele tem tomado. Acredito que ele seja uma ótima para essa rodada. Não vem tão bem nessa temporada como estava na temporada 2020, mas ainda assim acredito que seja uma
boa opção, mesmo enfrentando um clássico. Todo mundo sabe que ele gosta de aparecer em jogo grande, gosta de fazer gol em clássico. Eu, como São Paulina, já sofri gol do Marinho, então acredito sim que ele é uma boa. Hulk, obviamente, é uma boa, acho que dispensa maiores comentários. Bem como o Savarino também do Atlético Mineiro, pra quem não tiver tão bem assim de grana, dispensa maiores comentários, mas principalmente o Hulk, né, vem brigando aí pela artilharia do campeonato. Tem 6 gols e 5 assistências até aqui, média de 7,5 pontos, atuando fora de casa. Então é um jogador fora de série. E o Savarino, apesar de não ter tantos olhos vidrados pra ele como tem o Hulk, né? Ele possui 2 gols e 2 assistências até o momento. Então com certeza é um ótimo nome também. Pra fechar, nos técnicos, os meus escolhidos foram Luiz Felipe Scolari, do Grêmio. Eu acredito que o Grêmio tem sim a possibilidade aí de ganhar, poder respirar um pouco pelo menos, né? Vai enfrentar a Chapecoense, que até o momento não conseguiu vencer. Abel Ferreira, do Palmeiras. O Palmeiras vem muito bem, vem muito sólido, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então acredito que seja uma boa. Jorginho, do Cuiabá. Para aqueles que não tem muita cartoleta, essa rodada não é nem um pouco loucura escalado. Renato, do Flamengo, obviamente é uma boa opção. Bem como Cuca, do Atlético Mineiro, que são aqueles 2 técnicos que dispensam maiores comentários, porque tem equipes sensacionais em jogos teoricamente mais fáceis. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Desejo a todos uma ótima rodada, que vocês consigam mitar. E não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar pros seus amiguinhos e ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo, tá bom? Um beijo, peço desculpas se vocês estiverem ouvindo algum barulho externo, mas infelizmente tem uma igreja do lado de casa que é muito, muito, muito barulhenta. Às vezes perde um pouco da noção do barulho, mas tá tudo bem. O importante é vocês estarem me escutando e as dicas serem passadas. E que Deus abençoe, né? Que a gente consiga imitar. Um beijo!